Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te suplicamos que, através da direção e orientação do Teu Santo Espírito, e no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu estejas fortalecendo as nossas vidas, para que possamos viver a realidade aqui na terra, de acordo com a Tua vontade, enfrentando todas as hostilidades, dificuldades, provações, e tendo a certeza de que em Teu Filho nós temos paz e temos segurança e temos coragem para continuar propagando, anunciando o Teu reino, intercedendo por vidas que estão tão próximas de nós e tão distantes de Ti. Te rogamos que Tu nos abençoes, Senhor, que da mesma forma como na época do apóstolo Pedro, Tu sustentaste os Teus servos, nós possamos sentir em cada minuto, em cada instante, na nossa vida familiar, nossos vizinhos, nosso trabalho, como Tu cuidas de nós, como Tu estás sempre nos fortalecendo. Te agradecemos por podermos ter colocado diante de Ti motivos de gratidão, de louvor nesta manhã, e Te agradecemos porque o Espírito Santo intercede por todos os motivos que são realmente relevantes, importantes, mesmo aqueles que nós não conseguimos reconhecer. Te agradecemos porque tudo fica bem através do poder do Espírito Santo e no nome de Jesus. Amém. Pedro, novamente, ele está nos chamando para a realidade. E a realidade é como nós sabemos, enfrentamos situações que muitas vezes não são adversas. Nós estamos vendo o que vem acontecendo por cristãos, por pessoas que se dizem cristãos, né? Quando elas professam o cristianismo, como que a hostilidade é tão grande ao ponto de perderem a vida aqui na terra. Então, nós vemos que é preciso estar preparados. Nós precisamos estar preparados, né? Um dos autores que mais expressou essa realidade na vida do ser humano, um sentimento que talvez ele não soube superar, é quando ele faz alguns versos e várias vezes fala que no meio do caminho existia uma pedra. Então, quantas vezes, quando ele escreveu esses versos, os outros escritores ficaram revoltados pelo tanto de vezes que ele repetiu em tão pouco espaço de conteúdo, no meio do caminho uma pedra. E nós louvamos a Deus porque as pedras deste mundo não nos derrotam, né? Então o apóstolo Pedro chega a dizer assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Então é de se esperar que a gente enfrente dificuldades, né? Enfrente provações, e porque nós estamos fundamentados na rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos dois aspectos importantes, duas instruções fundamentais que ele coloca nesse texto. A primeira, vigilância. É preciso estar sempre vigilante, né? E ele salienta esse aspecto, não fiquem surpreendidos. Não achem estranho que vocês enfrentem oposição, que vocês enfrentem lutas, dificuldades, porque não podemos fundamentar a nossa vida na força própria, na nossa capacidade, porque se alguém está em pé, veja para que não caia, né? Então, às vezes o ser humano está se achando, né? Às vezes nós crentes. Então, é necessário que a gente esteja vigiando, reconhecendo a nossa
total incapacidade de vencer esta vida e a total vitória em Cristo Jesus. Porque você trabalha com esses dois extremos, né? De um lado, o lado humano, que não consegue resolver nada, né? Em situações, às vezes, tão simples, a gente não consegue resolver. Do outro lado, uma ação divina que você ora, que você suplica e você vê Deus responder. Alguém aqui orou para que a chuva cessasse na hora do culto? Eu tenho certeza que muitos de vocês oraram. E quem imaginar que às 6 da manhã, às 9 horas, nós estivéssemos sem chuva, né? Eu não estava preocupado. Aqui no Brasilândia eles vão dar um bolo para as crianças lá hoje. E as crianças não vão. Eu falei, fica tranquila. Chegou 8h30, 8h45. Deus... Irmãos, nas mínimas coisas, o Senhor nos atende. Então, por isso que ele está dizendo, olha, não fiquem surpreendidos, se vocês estiverem vigilantes, e Jesus fez questão de frisar isso para nós, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito é forte, mas a carne é fraca, então nós jamais conseguiríamos continuar a nossa vida, se não fosse através da capacidade que Deus nos deu de interceder, de orar, de suplicar por todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Então, a primeira instrução que Ele coloca para nós, sejam vigilantes. Vigilantes na oração, vigilantes na palavra, né? Ou na palavra, na sequência mais precisa, e na oração. Porque nós sabemos que não existe tentação além das nossas forças. Não existe prova maior do que nós podemos suportar. Nada que possa fazer com que a gente seja derrotado. E ele coloca um aspecto interessante, né? Dizendo assim, olha, diante das situações adversas, você fala assim, eu quero sentir alegria. Quando Paulo fala de como nós podemos nos libertar das nossas ansiedades, a precisão, a exatidão é orai, suplicai, com ações de graças. Então, vocês viram a sequência? Você ora, aí a gente está orando muitas vezes, parece que Deus não está nos atendendo, aí você suplica e você dá ações de graças. Então, o crente, ele precisa aprender que em toda e qualquer circunstância, ele ora, ele suplica, ele tem uma consciência muito maior do que eles têm que enfrentar, e depois ele ainda dá ações de graças. Então, façam isso com alegria. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Agora me digam quando que a gente consegue fazer isso? Mas nós temos que fazer. Temos que começar a fazer. Pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter a sua ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. E se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, o que é sabedoria? É você saber que você está vigiando. A verdadeira sabedoria nos conduz à oração, à súplica. Então, tratar com sabedoria é você tratar com honra as questões fundamentais da nossa vida. E como é que nós tratamos? Com súplicas. Então, ele fala, olha, vocês têm que estar preparados. Não fiquem assustados, não achem estranho, não se surpreendam diante das coisas que vêm acontecendo no mundo que nós vivemos. Muito tempo atrás, a gente não imaginaria que teríamos notícias de uma perseguição tão cruel com aqueles quando eles professam que são cristãos, né? E a vigilância, além de nos colocar numa situação de alegria, ela também nos dá uma esperança, porque nós sabemos que o crente que não tem esperança é um crente que não vive a vida. Ele está ainda no passado. E o que é esperança? O que é esperança? É a prova das coisas que se não vêm. É o firme fundamento da nossa fé, né? Então, esperança é você viver fundamentado não naquilo que você está vendo, mas naquilo que Deus vai fazer na vida de vocês. Eu estou enfrentando um problema com meu filho. O que é esperança? Eu sei que meu Deus é um Deus que ressuscita os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Foi assim que Abraão teve que enfrentar quando foi entregar o filho dele para dar testemunho de que ele confiava em Deus. É a prova das coisas que não vêm, né? Ele sabia. É o firme fundamento. Você sabe que a esperança é que faz com que você se mantenha vigilante, né?
E Jesus disse isso, né? Bem-aventurados vocês serão quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram profetas que viveram antes de vocês. Então faz parte da orientação, do ensino do monte, que nós estejamos sempre voltados, focados na recompensa, na esperança que nos está reservada nos céus. E nós vemos nisso o verdadeiro crescimento do cristão, né? O cristão, ele cresce fundamentado na vigilância. Então, se ele está vivendo uma vida de vigilância, ele vai crescer, ele vai cada dia mais participar da glória de Deus. Então, o que Deus está querendo, isso para nós. O que é uma vida real, então? Uma vida fundamentada na realidade? É você ter a certeza de que você está vivendo com vigilância. Está sendo fundamentado no poder da palavra para ter fé? Então, vocês têm lido a Bíblia, têm estudado, têm orado todos os dias, e se possível, mais uma vez por dia? Medita na palavra do Senhor dia e noite? Tem orado o dia inteiro? Vocês têm escrito, às vezes, as suas orações, as suas ansiedades, suas súplicas, para que Deus faça uma ação completa dentro daquilo que Ele nos fez? E o pastor está inventando coisa aí, né? Então, me explica por que Jesus escrevia, né? Então, vigilância. Então, qual é a primeira instrução que nós temos para essa manhã? Vigilantes. É isso que o apóstolo Pedro está nos dizendo. E quando nós celebramos a ceia, na verdade a ceia é realmente algo ligado com vigilância. É algo ligado com prontidão. Vocês lembram que quando o povo foi sair do Egito, eles tinham que estar com o cajado na mão, sandálias calçadas e prontos para partir. Então a Páscoa, ela está relacionada com o quê? Com prontidão, com vigilância. Qual a segunda instrução que ele nos dá? Vida diferente. A vida do crente tem que ser diferente. Então, nós precisamos suplicar que Deus nos faça com que a nossa vida seja coerente com a vida de Jesus, né? Ele diz que se nós somos perseguidos, insultados, sem motivo, somos bem-aventurados. Agora, o triste é quando existe fundamento para aquilo que estão falando de nós, ou daquilo que estão nos acusando. Então, graças a Deus, que a misericórdia de Deus faz com que a gente possa pensar numa vida íntegra, não por nossa capacidade. Às vezes tem crente que está achando que vai conseguir pelo seu esforço pessoal, né? Mas é só a graça, só a misericórdia, só a consciência plena de que o Senhor está cuidando de tudo. Você quer ter uma vida íntegra? Só a graça. Nos reconciliou no corpo da sua carne para nos apresentar diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Nos reconciliou no corpo da sua carne, ou seja, na sua morte. Nós cantamos o hino sobre a rua de cruz, então ele nos reconciliou para nos apresentar diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Quanto nós precisamos lembrar que ele é poderoso para promover o querer e o efetuar na nossa vida. Então é isso que ele está colocando, vocês vão viver uma vida agora, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento de Deus. E ele coloca o aspecto da salvação, que a salvação é totalmente impossível de ser obtida pela força humana. É interessante como é que no momento da graça, no momento em que todos já tinham consciência disso, que a salvação é misericórdia de Deus, é um ato de Deus através de Jesus Cristo, ele coloca a dizer, se o justo é difícil de ser salvo. Uma vez Jesus disse que era o quê? Impossível alguém ser salvo pelos seus recursos, né? Aquele jovem que tinha bastantes recursos financeiros, que tinha uma vida aparentemente louvável, né, íntegra, mas ele não conseguiu se desfazer dos interesses que ele tinha pelos bens materiais, e os discípulos ficaram impressionados quando Jesus disse que é impossível alguém que confia nos seus recursos entrar no reino dos céus.
Isto é impossível para o homem, mas é possível para Deus. Então, uma vida íntegra é quando você reconhece que você foi salvo pela graça e você quer agora ter uma vida pela graça. Você vai cuidar corretamente da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Você vai ser um bom cidadão, um bom funcionário. Você vai ser um bom aluno na escola, que respeita os professores, que valoriza o que Deus tem feito na sua vida, se você reconhecer que você foi salvo pela graça, e você vai conseguir todas as vitórias pela graça. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Não somos atores capazes de fazer com que as coisas mudem por nossa capacidade pessoal. Então ele diz assim: contudo se sofre o cristão por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se o justo é difícil de ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel e Criador e praticar o bem. Praticar o bem. Temos feito o melhor? Sim, temos procurado, porque Deus nos concedeu o poder para isso. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz assim, que ele não deixava de orar por eles, porque ele sabia que eles estavam crescendo espiritualmente, e ele dizia assim: com o propósito que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Sendo mais puro, sendo mais honesto, mais íntegro, porque perfeição não existe aqui na terra, mas existe um alvo perfeito para cada um de nós. E ele acontece através da vontade que você pode ter de querer fazer o melhor. Porque tem uma vontade humana aqui. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Como é que tem andado os nossos pensamentos na área da imoralidade, né? Eles têm prevalecido? Ou você se acha inatacável, né? Então ele diz assim: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, vontades más, a ganância, que também é idolatria. Mas agora livrai-vos de tudo isso, da raiva. Você entrou aqui com raiva? Não pode sair daqui com raiva, né? Raiva, ira, né? Ódio, maldade, difamação. Você falou mal de alguém hoje? Não vou dizer nem falou mal. Falou de alguém? Né? Como é bom ser crente, né? Como é bom a gente poder saber que o Espírito Santo pode fazer tudo isso na nossa vida e que Ele nos deixou uma ceia para nós fazermos uma reflexão do poder, do sacrifício, da morte de Jesus em nosso lugar. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. É interessante, né, que esses dias eu estava lendo que como que o crente é a única pessoa no mundo que pode ter alegria. Não tem outra pessoa que pode ter alegria. Que crê em Jesus tem alegria. Mas o contrário é também importante. Um crente viver sem alegria. É triste, né? Vocês entenderam? Então a gente pensa, de um lado, só o crente pode ter uma verdadeira alegria. Porque ele ora, ele lança sobre Deus as suas ansiedades, as suas mágoas, as suas raivas, como diz o texto, a sua tendência para uma imoralidade sexual, né? Ele desliga a televisão, ele sabe onde que vai passar o seu tempo corretamente, né? Ele sabe se libertar, ele sabe como se libertar, porque Deus tem poder para fazer isso na nossa vida, não tem? O apóstolo Paulo orava, eu agradeço muito a Deus pela vida dos colossenses, porque eles têm tido o desejo de saírem dessas situações. Então, essa alegria que nós estamos participando hoje,
A alegria de saber que Deus nos dá a vitória. Então, se você não tem sentido alegria, suplique a Deus, alguma coisa está errada na sua vida. Pode ter certeza. E é na vida espiritual. É como você tem visto a palavra de Deus. Como é que você tem visto a oração? Como é que você tem visto a igreja, a instituição que Deus nos deixou para que nós pudéssemos estar fortalecidos, protegidos, né? Porque a igreja nossa é a arca. Então, uma vida íntegra, né? Uma vida íntegra gera alegria. Agora, não se preocupem que o inimigo vai querer tirar essa alegria da nossa vida. Ele vai querer colocar culpas, vai colocar sentimentos errados. Então, sendo assim, fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más, ganância, também idolatria. Mas agora, livrai-vos de tudo isso, raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes e vos revestiste do novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, nós estamos aqui porque temos essa certeza. Temos consciência da realidade, essa realidade nós vivemos aqui na terra e que Jesus, em uma frase só, ele caracterizou direitinho: em mim vocês terão? Em mim vocês terão? No mundo, lutas. Lutas internas, lutas emocionais, lutas mentais, lutas familiares, lutas no contexto de vizinhança, lutas. Em mim vocês terão paz. No mundo vocês terão lutas. Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Só Jesus. Não adianta você querer encontrar isso em outra alternativa, né? Por isso que Drummond de Andrade só via pedra, né? Só via pedra no caminho. E nós vemos Jesus, a rocha. Vamos orar? Então, você quer... Quais são os dois aspectos, as duas instruções que ele nos dá? Não se surpreendam, portanto, estejam vigilantes, prontos, né? Prontidão. A ceia tem muito a ver com prontidão. Segundo, uma vida diferente. Totalmente dependente do poder do Espírito Santo. Assim como o recebestes, andai nele. Vamos falar juntos? Assim como nós o recebemos, vamos andar nele. O que quer dizer isso? Recebemos Jesus na nossa vida pela graça. Não merecíamos. Como é que eu vou andar nele? Pela graça, sem merecimento. A carta aos Colossenses é decisiva nesse sentido, viu? Que tem gente que está tentando ficar bonzinho através do esforço pessoal. Através de abstinências, né? E no capítulo 2 ele derruba por terra toda essa possibilidade que o ser humano queira ter de conseguir melhorar através do esforço pessoal. Agora, medita na palavra dia e noite. Amém? E ora sem cessar. E respeite a sua igreja. Amém?